Mas aí o Ração deu fora ali, que eu acho que não é isso, eles não vão mudar as regras assim do nada. Muita gente estava se perguntando se era uma mudança de regra ou não, mas eu acho que não, gente. Eu acho que eles simplesmente só se confundiam mesmo ou escreveram errado pra ele no TP, sinceramente. Porque eles não vão mudar as regras assim do nada, sabe? E aí, meu povo, como é que vocês estão? Não viria fazer vídeo hoje, mas ontem, finalmente, depois de tanta tentativa, o Boninho conseguiu. Conseguiu fazer o negócio funcionar. O negócio pegou fogo ontem, a gente teve nosso primeiro barraco, nossa primeira treta generalizada da casa. Umas polêmicas aí no meio. E a formação foi bem interessante também do Tá Na Reta ontem. E não só isso, mas a gente teve mudança nas regras. Algumas que eu... Na verdade, todas são boas. Teve uma em específico, que eu acho que eu tenho um porém aqui. Mas Boninho aí se abrindo pro universo e fazendo, sabe, realmente tentando fazer as coisas funcionarem. Não tendo medo de mudar. Ó, grandes coisas. Bora aí comentar sobre tudo que aconteceu. Bom, falando sobre as mudanças nas regras que ele fez, a gente tem 3 que são em relação ali como a casa funciona, como que eles podem operar e viver lá dentro, e uma em relação ao jogo, que é aí que eu acho que tem a votação mais especificamente, que é aí que eu acho que tem uma polêmicazinha. Mas falando sobre as mudanças em relação à casa lá, como eles funcionam lá dentro, uma delas é que agora eles podem circular livremente pelas casas do trampo e do patrão. Antes só podia, quem estava na casa do patrão, só podia ficar essas pessoas lá, e quem era da casa do trampo, só o patrão podia entrar lá além deles. Agora todo mundo pode entrar em qualquer casa, em qualquer momento. E a casa da convivência, que é onde eles tinham para ficar todo mundo junto, só não vai ficar aberta 24 horas por dia, só em alguns momentos em específico. Eu achei boa essa mudança, muito boa na verdade, porque incentiva eles a conviverem mais, e se eles têm uma treta, vai lá procurar outra pessoa, e se estão no mesmo espaço pode surgir algum tipo de conflito, porque antes era aquela coisa, eles ficavam confinados naquele espaço lá, e acabava que quando um grupo tava lá, o outro não tava, às vezes. Eu já vi conversas das pessoas, tipo, fulanos estão lá na casa da convivência, vamos lá pra fora. Agora, tipo, incentiva eles a tretarem mais e as inimizades a aparecerem ali, na minha opinião. A outra mudança é que agora, que também é muito boa, é que agora os parças podem dar ordens e pedirem as coisas pelo interfone lá. Porque antes era só o patrão, tipo, era com uma determinação dele. Ele pedia pra alguém interfonar, a pessoa interfonava pra lá pedindo. Agora eles podem pedir o que eles quiserem, quem tá na casa do patrão, o tempo inteiro. Eu achei uma mudança muito boa também, porque, cara, vai ter gente que vai ser muito abusada. O que é muito bom. Eu espero que tenha. Eu tô esperando a Sheila fazer, ao mexer com isso. Porque, cara, tu poder dar ordem, sabe, sem precisar do patrão, isso vai gerar um caos, porque depois eles vão dizer, tem fulano aí teu que tá pedindo coisa à torta e à direita, a gente já tá abarrotado de coisa aí, sabe? Tanto esses pedidos mais absurdos, quanto a galera não querer servir, por exemplo, e como que o patrão vai lidar com isso na avaliação final, sabe? Acho que tem potencial pra criar muito caos se o elenco tomar vergonha na cara e usar as coisas, sabe? Ontem os ursos saíram da hibernação ontem, finalmente, porque tava difícil. Vamos ver se eles vão acordar pra mais ainda. E a última mudança é que os próprios participantes agora controlam as luzes do quarto, de dia e principalmente de noite. Porque antes era a produção que desligava e tal, agora no Big Brother, por exemplo. Acho que na Fazenda também é assim. Agora não, agora eles podem ir lá e controlar a luz, desliga e liga, que também é outra coisa que é feita pra dar caos, sabe? Tipo, as pessoas que entram, ligam a luz e irrita a outra pessoa que tá dormindo ali, por exemplo. Assim, essa das 3 é a que acho que menos vai causar alguma coisa, porque no primeiro dia já não deu nada, mas pode ser aí alguém que queira causar, uma Sheila da vida, vai lá ligar a luz de boa enquanto os outros estão dormindo no quarto. Enfim, vamos aguardar pra ver. Aí teve a mudança em relação à dinâmica do jogo mesmo, por exemplo, de votação, que não gerou polêmica, porque eu acho que assim, a galera aqui fora que tá assistindo o programa, principalmente porque o programa não engajou ainda muito, então é um contingente pequeno de pessoas que tá assistindo, e a maioria delas está torcendo pro mesmo grupo, apesar de eu ter começado a ver muita gente que tá achando a Sheila soberba.
vários comentários, tanto em Twitter quanto em YouTube, por exemplo. Por exemplo, no canal oficial da Casa do Patrão, onde eles postam uns vídeos lá, de vez em quando dá uma olhada nos comentários, porque eu quero saber o que a galera que tá assistindo está pensando. Eu tenho visto mais comentários anti-Sheila agora do que antes, por exemplo. Mas ainda acho que ela é a favorita do programa. Mas essa mudança em específico, eu acho que a galera não chiou tanto quando ia chiar se isso acontecesse numa Fazenda ou no Big Brother, porque foi uma coisa que nesse momento foi a favor do grupo favorito. E eu acho que não sei se é uma mudança fixa. Mas, lembra quando eu disse ontem que o Hassum tinha se confundido, dizendo que o vencedor da prova de ontem, que era a prova do Tô Fora, ia poder mandar alguém direto pro Tá Na Reta? E nas outras semanas não foi isso. Eu falei que ele se confundiu? Então, ele não se confundiu. Na verdade, o Boninho tava jogando xadrez 3D com a gente, ele tava bem na frente. Ele mudou a regra agora. Quer dizer, não sabemos efetivamente se mudou a regra de fato ou se foi uma coisa específica dessa semana. Porque o vencedor dessa prova, como eu falei, ele não indicava ninguém. Ele simplesmente saía do trampo ali e colocava alguém pra ficar no lugar dele. Que foi outra mudançazinha de regra que também não tinha antes, mas enfim. E com isso, a Luísa acabou indicando uma pessoa direto. Só que assim, é uma mudança de regra de uma coisa que não tinha. Mas eu acho que também, por ser um reality show que é a primeira vez que ele tá no ar, a galera tá também, tipo, ai, vai, Boninho, muda o que tiver que mudar pra fazer o negócio funcionar aí. Mas assim, em outros contextos, eu acho que isso ia gerar muito choro e muita galera levantando a sobrancelha, assim, falando, não sei, mudando regra. Mas, mais uma vez, como é a primeira vez do reality show, até agora não engajou, então a galera tá tipo, ai, super permissiva, sabe? Muda o que tem que mudar. E as outras mudanças eu achei que foram muito boas. E aqui cabe um adendo pra falar do próprio Boninho. Porque assim, não dá pra dizer que ele tá ouvindo críticas, porque a galera que acompanha aí sabe que ele tá bloqueando a torta e a direita no Twitter. Alguns com muita justificativa, tipo a porcaria da Central Reality. Outros com uns blocos aí um pouco questionáveis de pessoas que simplesmente, sabe, fizeram uma crítica pequena. Mas é bom que ele esteja aberto, pelo menos, tipo, a mudar as coisas assim, sabe? Se não tá funcionando ou se tem um caminho pra fazer o negócio pegar mais fogo, ele muda. Como, por exemplo, aconteceu ontem, primeira vez que ele mudou ali, e tipo, uma hora depois já deu aquela briga homérica, que foi o que fez o programa ser mais comentado ontem. E eu, por exemplo, vi de ontem pra hoje que o programa foi mais comentado assim. Sinal de que a gente tá começando a sair de um lugar que tava muito ruim pra ir pra algum outro lugar, qual eu não sei. Mas pelo menos um pouco mais comentado ele tá sendo. Então a gente tem a treta generalizada, que, nossa, foi um caos, assim, digno de reality shows da Record, digno da Fazenda mesmo. Começou com a Nathalie sentada na mesa, tava ali conversando com a galera dela. Até que a Marina, que tava circulando ali, eles estavam na casa do patrão, não gostou de um comentário. A gente não, assim, um adendo, a gente não viu o começo, porque a câmera cortou pra lá, puf, sabe? Não deu pra ver o que aconteceu de fato no começo. Mas a síntese, o centro do que aconteceu ali foi a Marina tretando com a Nathalie. Tipo, não tretando, mas elas estavam, porque depois da treta, elas voltaram a discutir também. Porque você não era assim antes, tá te faltando brilho. Você tinha o brilho e você perdeu quando você tá com esse povo, a Marina falando pra ela. Estavam as duas ali e o JP tava atrás da Marina. E ele começou a falar também, se meter no negócio. Aí a Morena que tava lá atrás, sabe? Uma coisa foi puxando a outra. Ela tava lá atrás. E aí ela foi se meter a ficar falando também, falar pra ele sair da treta, que não tinha nada a ver com ele. Aí ela cruzou a sala pra ir atrás, tipo, pra ir peitar ele, digamos assim. E aí ele começou a falar, você tá me batendo? Você tá me batendo? Porque eu acho que ela tava encostando com os peitos nele. Porque ela tava, tipo assim, sabe? Aquela posição do pombo de briga. O que, assim, uma coisa ridícula dele também falar, e você tá me batendo, para, né? Só que uma parte aqui que a gente não viu e não sabe se aconteceu mais alguma coisa, porque tem partes onde a câmera cortou e a gente já não viu o comecinho daquilo ali, é que a Morena falou que eles falaram que ele foi pra cima dela e depois ele pede desculpas pelo jeito que ele agiu e tal, e ele tá tratando a situação como se ele tivesse errado,
Tanto ontem no ao vivo também ele fez isso. Como se ele tivesse errado nesse ponto. Só que pelas imagens que a gente viu, ele não peitou ninguém. Ele tava ali com ela. Tem uma hora que ele chega um pouco mais próximo assim, que aí eu acho que ele passa um pouco do ponto. Só que não foi essa coisa, sabe? Não teve essa explosão dele ter ido pra cima de uma mulher do jeito que o outro lado fez parecer. Só que como ele pediu desculpas, a gente fica pensando, será que teve alguma coisa que a gente não viu? Porque se fosse só por aquilo ali, teve esse momento onde ele fala um pouco mais com ela assim, só que as pessoas já tiram ali. Eu acho que talvez tenha sido por isso em específico. Mas aí foi um negócio que ficou ele falando, pra ela ali, tá me batendo, não sei o quê. E ela falando pra ele, você não tem que estar aqui, tá se metendo onde você não é chamado e tal. E aí quando ele faz assim pra ela, aí vem o João Vitor, por exemplo, falar, tá indo pra cima de mulher e não sei o quê. E aí começa um pi, 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 porque não se entende nada. Porque eles estão mandando um ao outro pra 15 mil lugares diferentes. E é engraçado que o João Vitor, tipo, ele tem aquela cara meio João Bananão, sabe? E mesmo com ele mandando o outro, sabe, se fu, a mer, entendeu? A cara dele fica a mesma coisa. Sabe? Tipo, é a mesma feição. Parece que ele tá, tipo, com aquela feição meio banana, sabe? Você não vê uma pessoa irritada ali. Por isso que eu achei engraçado na hora daquilo. Mas aí ficou uma coisa onde não se entendia nada, porque era um pi pra lá e pra cá. E aí separaram as duas pessoas assim. Aí o JP gritou, seu viadinho, não sei o que, vem aqui, porque se você pegar você, tipo, não sobra nada, alguma coisa assim. Aí o João começou, ai meu Deus, que medo, sabe? Mas cada um num canto da sala, digamos assim. Um caos. E aí depois a Sheila tava falando no ouvido do JP, chama ele de Juliana Floss, chama a Nikita de Ana Paula. E aí ele realmente chamou. Eu dei muita risada nessa hora. E as pessoas do grupo deles também riram. Cara, treta muito boa. E aí depois, como eu falei, a Nathalie e a Marina voltaram a discutir, com a Marina falando pra ela que ela perdeu o brilho dela andando com aquele grupo e tal. E a Nathalie dizendo, eu tenho meu brilho, se eu tenho que brilhar pros meus familiares me assistirem em casa. Tipo, minha filha, pros teus familiares, você não tá tentando convencer o público aí dentro, gata. São os teus familiares que tem que ver o teu brilho. Eu não aguento. Eu não aguento esse povo. Aí a gente vai pro ao vivo. O Hassum pediu pro povo do trampo, pra fazer a prova do Tô Fora, que é só a galera do trampo, que eles entrassem em consenso pra tirar um deles da prova. Porque só 6 iam disputar. Aí a gente podia... Eu acho que esse momento poderia ter rendido alguma coisa mais, mas pelo menos rendeu ali, porque a princípio, nem o João Vitor e nem a Mari e a galera do grupo dela, a Marina, etc e tal, estavam batendo pé. A Mari e a Marina falaram que era mais justo, como o grupo deles tinha 4 pessoas, um deles sair, porque aí ficava 3-3 pra irem pra prova, e eles falaram que eles não iam ceder, até porque a Luísa se tirou, ganhou a prova de ontem, do Tô Fora, saiu dali e colocou ele no lugar, então tava 4-3 por conta disso. O que é uma justificativa que faz muito sentido, eu achei inteligente ali. Só que no final das contas, a Nathalie acabou cedendo e acabou saindo pro João poder fazer a prova. Porque eu fiquei tipo, como assim pro João poder fazer a prova, gata? Cara, se eu tivesse naquela situação ali, principalmente sendo um programa novo, onde eu não sei o que vai acontecer, eu bateria o meu pé. Eu falaria pras pessoas que estão ali comigo, vamos bater o pé e vamos ver o que o Hassum vai dizer no final do consenso. Porque a gente tem que saber qual é sabe, qual vai ser a punição, assim, por não entrar em consenso. Tipo, cara, ninguém vai fazer a prova, acho que não existe isso, eles têm que fazer a prova, sabe? Então, até porque a prova do voto é prova pra indicar alguém direto. Tipo, esse é o ponto. Na dinâmica do programa, eles precisavam daquilo. Então, eu ficaria ali pra ver, sabe? Não bateria meu pé. De nenhum dos dois lados, eu acho. Mas aí a Nathalie acabou cedendo, acabou saindo, e nesse momento acontece uma coisa muito engraçada, porque o João tava todo galinho de briga, de com o peitinho estufado, dizendo, não, Nathalie, eu vou ganhar a prova. Corta pra Mari vencendo a prova. Ele ficou em segundo lugar ali, ele tava próximo, mas a Mari terminou mais rápido, até caiu, coitada, e acabou vencendo a prova. E eu ri, João, você não ia ganhar a prova, João Bananão. Oh, meu Deus. É que eu achei engraçado o jeito que ele falou. Não, porque eu vou ganhar a prova, Nathalie. E aí, não ganhou a prova. Bom, daí a gente vai pra formação Tá na Reta. O Luiz indicou o JP.
Ele até disse ali que antes ele tinha outra indicação pra fazer, como a gente viu aí nas conversas. O intuito dele, a princípio, era ter indicado o Jackson. Era o que tinha ficado combinado com o grupo dele ali, o que ele disse que ele ia fazer. Só que como aconteceu aquela briga 1 hora antes do programa começar, e da gente tá na formação do Tá Na Reta, ele falou, coisas aconteceram, não tem como ignorar, e aí falou da questão do JP ter ido pra cima de mulheres e tal. Aí que o JP diz quando ele vai se defender, que ele erra, todo mundo erra, que ele pediu desculpas. Inclusive tem uma hora depois da briga, onde ele vai tentar pedir desculpa pra Morena ali, no grupinho onde eles estavam. E a galera rechaça ele, começa a xingar e tal, e quase começa uma outra treta ali no momento. Mas no ao vivo ele pediu desculpas, falou que não era a intenção dele, que ele não é assim aqui fora e tal. Enfim, que é o mesmo discurso que ele tá sustentando até agora. A Mari indicou a Morena, como ela tinha um poder de indicação aí por ter vencido a prova. Eu bati palma nessa hora, porque Morena é a pessoa que eu quero que saia, depois eu vou falar sobre isso também. Não tirem do vídeo agora quem estiver assistindo, porque eu sei que a galera está puta com o Nikita e a maioria quer que ela saia. Mas darei os meus motivos depois. A Luísa, aí que a gente vê a mudança na regra, porque o Hassum anuncia que, novidade aqui. Luísa, você também indica uma pessoa. E aí ela indicou a Nikita e eu bati mais palma ainda nessa hora. Porque, sabe, eu não sei se a Nikita vai ficar ou sair. Acho que essa votação é bem previsível. Uma das mais interessantes até agora. A mais interessante, porque a gente só é recém a terceira. Porque as outras era óbvio quem ia sair. Essa eu acho que tem ali uma coisa que talvez a gente possa ter uma surpresa mesmo. Vamos ver se a galera vai conseguir tirar a Nikita. Mas eu gostei da indicação por, sabe, colocar a Nikita na parede ali. E o Luiz sorteou ali na urna um número de pessoas que ele teria que indicar para a votação da casa, e eram 3. Ele acabou indicando a Mari, a Luísa e a Marina. Pra Luísa ali, ele falou que, como... Foi pra Luísa ou pra Marina? Foi pra Marina, na verdade. Ele falou, eu não queria indicar mais nenhuma mulher, mas também não voto na Bianca, então vai a Marina, sabe? Porque era quem tinha sobrado do trampo ali, como o Matheus estava imune, que ele ganhou uma imunidade na dinâmica do PicPay que tinha acontecido naquela tarde. Aí a casa votou na Luísa, mas o que eu achei engraçado é que eu tinha certeza que a Mari ia ser votada por conta da treta da camisinha. Ou seja, o povo deixou a Nikita a ver navios. Só que Mari é uma pessoa que ela tem mais contato com pessoas daquele lado até então do que a Luísa, que é uma pessoa que a galera acha muito mais planta. Por exemplo, o Vini tem uma relação muito boa com a Mari e falou que não queria votar nela. Então, por aquele motivo, ele tava votando na Luísa. Só dando um exemplo aí. Foi 6-5 a votação, se eu não me engano. Aí no pós-votação que a gente teve depois, teve uma coisa que me chamou a atenção, que foi a Nikita falando para as aliadas dela, pra Andressa e pra Nathalie, que se ela saísse na quinta, elas poderiam dar o jogo assim como acabado pro grupo deles, porque eles são a banda podre, a parte ruim, o grupo que vai ser achincalhado pelo público. E acabou o jogo, sabe? Porque se JP ficar depois do que ele fez, e ela teve tretas com o Jovan, a situação dele, que não teve, mais uma vez ela voltou a falar, que não teve acolhimento feminino por parte das pessoas aqui, e a treta dela com a Sheila e não sei mais o que, ou seja, eles são um grupo que tá ruim na visão do público. E ó, Boninho, abre teu olho, porque ela tá tentando sabotar o programa. Ela tá falando pra se ela sair, pras outras meio que desistirem ali dentro de fazerem as coisas. Eu, se fosse você, dava uma chamada agora, sabe? Eu fiquei, gente, tipo, você quer sair, sabe? Você quer sabotar as meninas ainda? Tipo... Aí depois a Nathalie... Eu vi que a Nathalie falou assim, não, a gente vai continuar aqui lutando do mesmo jeito pra ir pelo menos o mais longe possível. Aí a Nikita falou, como a gente tá fazendo agora. Eu falei, gata, olha o narcisismo, sabe? Porque, cara, tipo, assim, eu já fui esse tipo de pessoa que, pensando no contexto do reality show, como eles estão ali dentro, eu tinha o pensamento da Nikita, de tipo, sabe? Fala que deu, que acabou, que é isso aí, tipo, sabe? Se acontece uma situação dessa onde você vê que o teu grupo tá derrotado com o público, que é a galera que vai inevitavelmente acabar saindo. Mas, cara, deixa as pessoas tirarem as próprias conclusões delas. Cada um sabe um porquê que cada um tá ali. Pode ser que eles ganhem algum prêmio em dinheiro, que talvez eles não ganhariam se eles não durassem aquele tanto no programa. Deixa as pessoas lutarem pelo delas. Cada um sabe de si, sabe? Então, esse negócio de ficar falando, se eu sair, nossa, acabou pra vocês. Um beijo, sabe?
E minha filha, aí depois dizem que você é manipuladora e não sei o que, e você não quer aceitar, Nikita. O Hassum tinha dito pra gente no final do programa ontem que a Fabiola Hyper, aí do Hora da Venenosa, fofoqueira, jornalista, ia entrar pra fazer uma dinâmica com a galera da casa, e realmente ela entrou hoje, que era uma dinâmica meio que de apontamento ali, deles falarem que eles não querem que ganhem o programa e tal. Aliás, não querem que ganhem, não. Eu não lembro qual era a pergunta agora, realmente não vou lembrar, que eu assisti depois. Mas era uma dinâmica de apontamento, deles apontarem pessoas ali que de um grupo ou de outro, que eles tinham que se dividir em dois grupos, na verdade, para começo de conversa. E essa dinâmica, como o Hassum tinha dito, ela ia terminar com duas pessoas sendo acorrentadas, ficando ali presas um tempo, pelo braço, uma com a outra. E isso ia gerar uma discórdia, porque é uma pessoa do trampo e outra do patrão. Então, um ia ter que comer depois do outro, enquanto a galera do trampo, a pessoa do trampo estivesse lá fazendo os afazeres dele, a outra pessoa ia ter que estar junto, enfim. Ia gerar um caos aí nisso. O Boninho adora essas coisas de acorrentar uma pessoa a outra. No Big Brother a gente já teve isso, sei lá, tipo umas 5, 6 vezes. Mas o problema é, a dinâmica terminou como um belo peido, assim, simplesmente a gente esperava uma explosão e teve um peido. Porque terminou com os grupos, que aí que eu acho que foi o erro. Os grupos tinham que entrar em consenso e escolher cada uma pessoa para serem acorrentadas. E aí eles escolheram o Vini e o Vivão, que são duas pessoas do mesmo grupo que não tem problema um com o outro. E aí não vai causar nada. Porque o intuito disso era pegar duas pessoas que são opostas, sabe? Sei lá, imagina se a Sheila e a Nikita, sei lá, Morena e o JP, sabe? Pessoas, o próprio João Vitor e o JP. Pessoas que estão ali em oposição uma à outra, porque isso vai gerar discórdia, mas o Vini e o Ivão, tipo, não vai ter nada, sabe? Eles vão tirar de letra isso em perfeita harmonia. Então, que eu acho que o erro tava ali em fazer os grupos escolherem. Eu acho que tinha que ser de algum outro jeito. Bom, falando sobre o Tá na Reta aí e quem eu acho que saia, quem eu quero que saia, eu acho, pelo que eu tô lendo aí nos comentários, tô vendo de enquete, eu acho que vai sair a Morena, porque tem uma galera que tá tentando votar na Nikita porque eles acham que ela é o contraponto, e uma galera, que nem eu falei, os comentários anti-Sheila cresceram um pouco, e tem uma galerinha aí, uns 5 gatos pingados, que eu acho que estão votando na Nikita porque, pra afrontar a Sheila, enfim. Eu acho que isso talvez numa votação de 4 pessoas, de um programa que não pegou fogo ainda, e a base de gente que vota não é grande, eu acho que talvez seja o suficiente pra conseguir salvar a Nikita, porque a Morena não tem apoio nenhum. E pro público que quer tirar a Nikita, eles têm que votar no JP, na Luísa e na Morena. É muita coisa pra ser feita. Mas aí também entra o outro lado. Como a base de gente que vota não é muita gente ainda, porque o programa não engajou, e a maioria do programa, da galera que assiste, tá torcendo por um lado, eu acho que talvez eles consigam fazer este milagre, entre aspas, acontecer e votarem nos outros 3 pra fazer a Nikita sair. Por isso que eu acho que essa votação é tão interessante, porque o Boninho fez aqui uma coisa que a Fazenda já devia ter feito há muito tempo. Na votação pra ficar, eu acho que você deveria colocar sempre 4 pessoas na roça, no Tá na Reta e em qualquer outro lugar que tenha votação pra ficar. Porque eu acho que torna um programa mais imprevisível e você consegue salvar essas figuras que não necessariamente o público de fato gosta, a maioria dele, mas elas têm uma importância na casa. Por exemplo, e aí vem o meu... Aí, guardem os paus e pedras, eu vou tentar me defender aqui. Fazendo um prefácio, eu não suporto a Nikita. Acho que é uma das pessoas que mais me ataca os meus nervos na casa. Mas ainda não... Ela não tá num nível de outras pessoas que eu não suportei em outros programas, como a Saori na Fazenda ou a Ana Paula no Big Brother passado, por exemplo, que eu não conseguia ficar com a câmera nessas pessoas que me irritavam num grau assim absurdo. Mas a Nikita tem um grande ranço dela, como tem o da Morena, por exemplo, também, só que eu acho que a Morena é um chihuahua que fica ali latindo e ela é uma vilã secundária, sabe? Uma pessoa que não tem tanta importância, então eu acho que se a gente perder ela, não vai ter tanto... não vai impactar tanto o programa. Assim, se a Nikita sair também pra mim, um beijo, querida, sabe? Não gosto dela. Mas eu acho ela mais importante que a Morena, sinceramente. Mas quem eu acho que vai sair ainda é a Morena, porque eu acho que ela não tem apoio nenhum de ninguém. Então, não sei se a torcida votando, se dividindo entre os 3,
vai ser o suficiente pra conseguir salvar ela e tirar a Nikita. Quem eu quero que saia, eu preferiria que saísse a Morena, como eu falei, porque eu acho que assim, a saída ou a permanência da Nikita, ela tem prós e contras. Eu acho que se ela sai, a Sheila tava falando disso ontem, inclusive, eu achei muito bem lembrado e falado, o grupo dela vai ter aí uma baita de uma resposta, porque agora tá saindo alguém do grupo deles de fato, e ela é uma das cabeças de lá, uma das pessoas mais importantes, que eles não estão bem na fita. E isso vai fazer eles recalcularem rota e tentarem se entrosar com outro grupo, sabe? Usar daquela politicagem que eles estavam usando até então. Muita gente ali vai tentar mudar a rota. Um Luiz Felipe da vida, alguma coisa assim, sabe? Um Vini, com certeza. Então, ela falou, e foi o que a Sheila falou ontem, que ela, como ela não quer que isso aconteça, essa galera venha pro grupo dela ou venha tentar, sabe, criar laços afetivos ali e se integrar a esse grupo, ela não quer fortalecer o outro lado, como a Nikita é uma âncora e ela enxerga assim, era melhor que ela ficasse por conta disso. Como ao mesmo jeito, eu acho que se a Nikita sai, eu acho que também a gente tem novas narrativas, a gente não vai ficar preso nessa coisa dela. O que eu acho que, por exemplo, prejudicou um pouco o Big Brother, olhando os reality shows aí, porque a gente ficou preso naquela história de Ana Paula versus Cowboy e Jonas também ali junto, durante 2 meses e foi um saco. Então eu acho que é um programa que já tá difícil de acontecer. Tá começando a acontecer agora. E a Nikita, por exemplo, ela não tava na treta de ontem. Eu pouquíssimo ouvi a voz dela. Ela tava mais de lado, assim. Eu fiquei até um pouco surpreso que ela não foi mais lá pra frente no antro da treta, no caos lá mesmo. Então eu acho que se ela sai, a gente tem novas histórias aí. Porque as coisas estão começando a acontecer agora. E eu acho que não necessariamente a gente dependa 100% dela. Ao mesmo tempo, onde eu acho que a Morena é uma vilã muito fraca, tipo vilã secundária mesmo da novelinha, digamos assim. Porque ontem ela foi ali, tipo, peitar o JP, mas ao mesmo tempo ela ficou latindo, sabe? Parece que o que ela faz não é o suficiente, que ela não tem presença o suficiente pra fazer isso. Então eu acho que, sabe? E ela também tentou conversar com a Sheila no outro dia, e explicar por que ela não gostou das atitudes. É muito na conversinha, sabe? É um tipo de participante em reality show que eu acho que, sabe, às vezes eles tentam, só que não é o suficiente e acaba me incomodando um pouco. Que eu acho que ela não, falta pra ela presença de espírito ali mesmo, sabe? Força, ímpeto, sabe? Pra virar uma presença forte mesmo. Bom, por enquanto é isso. Eu volto qualquer hora aí pra falar sobre o que tá acontecendo. Hoje a gente tem festa. Vamos ver se essa galera... Festa do pijama, inclusive. Vamos ver se o álcool vai entrar nessa galera aí e eles vão causar de novo, que é o que eu estou esperando. Não quero ver 2 grupos com cara de bunda, um de cara do lado na festa, pelo amor de Deus. Mas é esperar pra ver aí e amanhã a gente tem a eliminação. Vamos ver qual das 2 jararacas vai sair. Mais uma vez, por enquanto é isso. Até a próxima e fui.